Quem estava aqui semana passada? Glória a Deus. O que a gente falou semana passada? Oi? Não entendi não. Discernindo as vozes. Amém? A gente ouve muitas vozes. Todo dia, né? De domingo para cá, você começou a perceber quantas vozes você ouve? Eu também. E isso me incomoda um pouco, porque às vezes a gente se distrai. E hoje, eu gostaria que nós trabalhássemos juntos num tema. Qual que é o tema? Desconstruindo. De cara eu queria que você imaginasse, esquece explodir alguma coisa, implodir, vir com a marreta e derrubando tudo, esquece isso, a ideia não é essa. Imagina uma construção, e agora a gente vai tirar tijolo por tijolo. Vai dar trabalho? Você conhece um carro que chama Chrysler? Eu não sei porque eu lembrei disso agora, mas vou te contar essa história. Conhece o carro Chrysler? Você sabe como que surge essa história? Esse cara chama Chrysler, e o único carro que se produz, o carro que mais se vende em escala é um carro Ford T. Quem me ajuda aí? Ford T, é isso? O pessoal mais antigo está sabendo, eu não lembro, mas... Então tinha aquele carrinho parecendo um calhambeque, que era o carro que mais vendia. Que cor que era aquele carro? Preto. E a variação de cor dele? Preto claro, preto escuro, né? Preto. E aí o Chrysler fala assim, cara, a gente precisa construir um carro também, fazer frente para isso. Ele é um engenheiro, entende muito disso, e eu preciso construir esse carro. Se eu errar em alguma coisa aqui, porque essa história eu ouvi há muito tempo, e agora eu lembrei, senti de te contar. E aí ele compra um Ford T, e desmonta peça por peça do Ford T. Peça por peça. E aí o carro está desmontado no chão, ele está super feliz, monta de novo. O que ele aprendeu agora? Todos os componentes que vão num carro, como monta um carro, como funciona um carro, não é verdade? Ele falou, bom, para não ter dúvida, eu vou desmontar de novo. E a segunda vez, ele desmonta o carro todinho e monta de novo. Ele fala assim, acho que a gente precisa fabricar carro. Acho que eu estou entendendo sobre isso. Mas para garantir, o que a gente faz? Desmonta de novo. Quem conhece essa história? Não? Desmonta de novo. Obrigado, viu, querido? Obrigadão, Deus abençoe. Desmonta de novo. Quantas vezes ele desmontou? 3. Aí, ele fala assim, bom, a gente já está indo agora pensar em comprar peças, vamos fazer o seguinte, vamos desmontar de novo. E aí ele monta de novo, e ele desmonta de novo, aí ele monta de novo, aí ele desmonta de novo, e ele monta de novo. 150 vezes depois, ele fala, agora a gente está pronto para fabricar um carro. E deu certo? Deu, muito certo. Qual é a moral dessa história para a gente, nos dias de hoje? Talvez esteja na hora da gente desmontar algumas coisas na nossa vida, principalmente nas nossas estruturas mentais, nos conceitos que recebemos e construímos defesas para nós, ou projetos para nós, e que talvez não esteja funcionando tanto. Eu queria que você pensasse um minutinho, baixe a sua cabeça, pense um pouquinho, que área que você gostaria hoje de desmontar? Fale com o Senhor. É você e Ele. Senhor, tem áreas na nossa vida que não estão funcionando bem. Eu quero me abrir para o Senhor desmontar. O Senhor me dá a direção de como desmontar o que não faz sentido. E começar a montar aquilo que o Senhor planejou para mim. Nós declaramos isso em nome de Jesus. Amém? Amém. Quem tem alguma coisa na vida para mudar aí?
Amém. Tamo junto, viu? Tem um monte de coisa para mudar também. E aí eu queria que você fizesse assim com a mão, só para ver se você está treinado e alinhado comigo, todo mundo, com a mão assim. E quando eu falar já, você vai me acompanhar aqui, nós vamos, 1, 2, 3 e aponta o dedo e indicador. Não, indicador eu falei. Ó, aqui deu certo, parabéns. A salva de palmas para eles aqui, ó. Cara, vocês estão prestando atenção ou não? Então. Bom, a gente vai tentar outra coisa daqui a pouco. O que está na sua mente hoje? Eu acho que todos vocês já receberam Jesus na vida de vocês. Posso dizer isso, não? Tem alguém aqui que não recebeu ainda? Sua oportunidade. Não? Todo mundo, então. Amém? Então, todos nós somos irmãos. Somos cristãos, recebemos Jesus. E aí vem um monte de coisa que acompanha isso. Posso dizer isso? Tem um desdobramento a partir do momento que recebemos Jesus. E aí eu anotei algumas coisas aqui, sabe? Que acontece. Abre aí sua Bíblia primeiro, em Romanos, capítulo 12, verso 1. Você sabe que esses desdobramentos de participar da família do reino, eles são coisas legais, coisas que vocês querem fazer, gostam de fazer, se prontificam, e coisas que a gente não quer fazer. Então, lá em casa, eu tenho 2 filhos adolescentes. Quem conhece o Davi e a Sara ali? Toda hora eu arrumo serviço para eles. Toda hora, eles ficam super felizes, amém? Então, outro dia eu falei, Davi, tem que lavar o carro. Aí vai lavar o carro lá. Sara, vamos lavar a louça. E é o tempo todo assim. Fazer parte de uma família é bom demais. Mas tem responsabilidades, não tem? A gente toda hora precisa perceber que, poxa, se eu faço parte dessa família, o que eu posso contribuir para essa família ir para um próximo nível? Porque se eu funcionar com a família com o mesmo objetivo, vai ser mais fácil para a família. O problema é o seguinte, se o pai chega em casa e ele tem planos, eu vou trabalhar, vou ganhar dinheiro, vou mudar de estado, de país, de trocar de carro, não sei, e a família não está sabendo, a família pode ajudar? Pouco, né? Ela vai ajudar com os afazeres, com alguma coisa. Mas quando ela sabe o objetivo que o pai tem, ou que a mãe tem, que muitas vezes é a mãe que tem a renda maior, ou a única renda da família, quando eles sabem o objetivo dos pais, os filhos começam a ajudar a construir aquilo. Muitas vezes, nós como pais, queremos que eles adivinhem. Nós como pastores, queremos que as pessoas adivinhem o que o Deus está fazendo. Nós como líderes numa empresa, numa escola, seja onde for, a gente quer, numa entidade filantrópica, a gente quer que as pessoas adivinhem, e eu estou indo, você não está vendo que eu estou indo? Não é assim, não é verdade? A comunicação é uma coisa que, ela não está tão boa, principalmente nos dias de hoje, quando você recebe o WhatsApp, já viu? Você não sabe, está me xingando, está me dando parabéns, o que está falando comigo, né? E aquelas abreviações, gente, tem hora que eu demoro 15 minutos. E aí, quando eu recebo uma abreviação e eu entendo, eu mando para todo mundo. Eu vou fazer os outros sofrer também. Para aprender. E aí, em Romanos 12, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos. Rogo-vos, pois, quem? Irmãos. E se você recebeu Jesus, você é irmão e irmã. Amém? Então, essa palavra é para quem? Fala para mim. Então vai lá. Pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Essa frase aqui, eu não sei porque eu vou comentar isso, mas é em sacrifício vivo. Cara, se tem uma coisa que Deus planejou é que a gente viva. Se tem uma coisa que Deus deseja é que você tenha vida e vida em abundância. Mas a gente insiste em fazer uns planos para morrer. Toda hora a gente está planejando, não, que eu quero que Jesus venha, acaba com isso, que eu vou para o céu, ou que eu morra.
toda hora eu quero ir para o céu. Deixa eu te falar, tem uma notícia, pode ser boa, pode ser ruim. O Senhor não está planejando te matar. É boa ou ruim? Boa, então aproveita a vida. Vamos aproveitar e fazer com que essa vida seja um sacrifício vivo, uma entrega verdadeira do nosso corpo, de tudo que a gente faz. Hoje a gente começou aqui, quem chegou aqui bem no horário, não vou perguntar quem chegou atrasado, tá bom? Fica tranquilo. Quem chegou bem no horário e pegou o comecinho do louvor? Olha lá, bastante gente. Quando você chegou aqui, logo, imediatamente você começou a adorar ou demorou um pouquinho? Alguns uns 5 minutos, não é? 10 minutos, outros 3 minutos, outros já chegaram da rua adorando, não foi assim? Tem dia que é assim. Tem gente que não adorou? Deve ter. O problema é o seguinte. Será que a gente estava esperando tocar a música para a gente adorar? Será que é a música que me predispõe, que me conduz à adoração? Você já imaginou num momento que você passe na sua vida que não tenha música? Você está numa viagem lá no Chile, na Patagônia, e não tem música, o rádio não está tocando, não tem nenhum levita para tocar para você. Será que você não vai poder adorar o Senhor? Será que a adoração é cantar as músicas do louvor? Vamos pensar um pouco? Se você recebeu Jesus, tudo que você faz é adoração. Faz sentido? Então, quando você acordou, você já começa a se levantar da cama em adoração. Se você foi trabalhar hoje, você já foi trabalhar em adoração. Se você cantou, se você dançou, se você assistiu um esporte, se você ajudou alguém, se você trabalhou em casa, você faz isso em adoração. Eu ousaria dizer que você, até dormindo, você adora. É tão louco isso que Ele nos abençoa enquanto dormimos. Eu fico imaginando que acontecem coisas assim, até durante o sono, que a gente se conecta, porque a nossa mente atrapalha certas coisas. Então eu falo assim, deixa esse cara parar de pensar que eu vou cuidar dele agora. Porque a gente bloqueia. Sabe o dia que você está de mau humor, a pessoa quer te contar coisas legais, ela quer, e aí você fica atrapalhando, e aí daqui a pouco a pessoa diz, daqui a pouco amanhã eu volto. E a gente perde aquele time de ser abençoado, de ouvir uma notícia boa, porque a gente atrapalha. Com Deus também é assim. Então a adoração, ela não pode acontecer durante o louvor somente. Eu preciso pensar nisso, e eu preciso pensar que se eu estou sentado nessa cadeira, provavelmente eu deveria estar em adoração. Se eu trabalho num banco, esse é o ambiente de adoração que o Senhor me chamou. Se eu trabalho na política, se eu trabalho em vendas, se eu sou advogado, se eu sou médico, se eu estou defendendo uma causa como advogado, e eu recebi Jesus, e o reino de Deus está dentro de mim, e o Espírito Santo caminha comigo e nunca me abandona, e Ele me ajuda em todas as minhas dificuldades. Qualquer momento, mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, Ele não me deixa. Não faz nenhum sentido eu fazer qualquer coisa que não seja adorável. Não faz nenhum sentido eu conversar com os meus pais, e às vezes brigo, ou com os meus filhos, ou com a esposa ou com o marido, resolvendo as coisas, e que isso não seja um ato de adoração. E muitas vezes a gente fica tentando corrigir erros de comportamento que temos, mas o problema não está no comportamento, está em, o que a gente leu lá? Pela compaixão que apresentei os vossos corpos como sacrifício. Quem conhece o verso seguinte? O que diz Romanos 12, 2? E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela... Para aí. Galera,
não tomem a forma do mundo. Ok? Esquece pecado, a gente não está falando de pecado, tá bom? Então, estamos falando de prática. Prática, forma de pensar. Se eu pensar diferente, eu posso ter um comportamento diferente. Minha atitude muda, meus valores mudam. Eu tenho que primeiro pensar diferente. Primeiro eu preciso conhecer. Passar a pensar assim, consequentemente eu posso proporcionar um novo comportamento para mim. Então, não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento. Faz assim, ó. Renovação do vosso entendimento. Olha que engraçado, Paulo não fala assim, sejam renovados no vosso maneira de receber o Espírito Santo. Sejam renovados no vosso jeito de ler a Bíblia. Sejam renovados no vosso jeito de adorar. Sejam renovados no vosso jeito de jejuar. O que ele falou? Sejam renovados no vosso entendimento. E eu queria te perguntar, como é que eu renovo meu entendimento? E eu preciso renovar, porque o restante do texto é, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu preciso entender qual é a vontade de Deus. Você precisa também? Entender a vontade de Deus? Se você precisa, Paulo dá a prática, que é a renovação da... Todo mundo concordou? Então podemos seguir. Então a gente tem um mindset que é, eu adoro Deus quando começa o louvor. Eu tenho um tempo que eu preciso entregar para Deus, que é um tempo santo, que é domingo à noite. Eu leio a Bíblia, isso é um sacrifício na hora de dormir, porque aí já funciona que eu já durmo logo. Estou exagerando? Porque segunda-feira o bicho pega, e aí é comigo. Cara, será que a gente não está fazendo muito esforço na segunda-feira e poderia ser diferente? Porque algumas pessoas chegam para mim, pastor, ora por mim, porque amanhã eu tenho uma luta e vai ser difícil, o dia vai ser assim, e eu estou procurando um emprego, e eu tenho um processo, e eu tenho que resolver com a minha família. E vão acontecendo coisas, e ele vai falando, e aonde Deus vai com isso? E sobre a renovação desse mindset, dessa mente, dessa forma de pensar, eu queria que você se avaliasse agora. Não avalie o seu vizinho, você. Toda vez que as coisas vão ficando mais difíceis, você se aproxima mais de Deus, ou você começa a buscar solução? 2. Toda vez que as coisas começam a ficar muito boas, você começa a vender mais, se é a sua área de venda, você começa a fechar mais contratos, você se aproxima mais de Deus ou você se afasta? Toda vez que chove muito, você se aproxima mais de Deus ou se afasta? Toda vez que está muito calor, você se aproxima mais de Deus ou você se afasta? Toda vez que o Corinthians perde, que é quase toda semana. A gente tem o hábito de achar que a gente tem que se apresentar diante de Deus com tudo resolvido. Muitas pessoas são assim. A hora que tiver tudo resolvido, eu tiver santo e bonito, eu vou me apresentar diante de Deus. Ou, quando está tudo, não tem mais solução, aí eu procuro Deus. E esses segundos é para reflexão mesmo. Para você pensar como é que você tem agido com Deus. A notícia que eu quero te dar é que Ele não parou. Ele não se afastou de você, independente do que aconteceu. Tem alguém que pecou essa semana? Só para saber. 2 pessoas. Vocês vão lá para a salinha no final. Tá? Vou falar para vocês sobre a pregação do purgatório. Sabe por quê? Porque o pecado gera vergonha e a vergonha mostra que a gente está nu. E quando a gente está nu, a gente busca métodos de se esconder de Deus. Estou falando besteira?
E acho que eu vou no culto hoje não, porque vai que esse pastor recebe uma palavra e descobre o que ele está fazendo lá. Nunca vai acontecer, tá bom? O Senhor não tem planos de expor e de humilhar. A palavra profética é para te exortar, te gerar esperança e te fazer avançar. Sempre. Qualquer palavra profética que te traz medo, que te traz insegurança, que te deixa pior do que você estava, não vem do Senhor. Depois a gente vai para a Bíblia para ver isso. Claro que se você é um rei, se você é um presidente do país, se você é um líder de uma comunidade, a palavra é um pouco mais dura. Tá bom? Mas é só isso, então não se envergonha. Então, por que eu estou querendo provocar esse mindset? Isso é algo que a gente vem falando desde o começo do ano e provavelmente nas próximas 3 pregações ou 4, a gente tem uma série agora. Você gosta de série? Não acaba hoje, não tem como encerrar esse assunto hoje, então a gente vai falar isso aí pelo menos umas 3, outros pastores virão falar também. Eu preciso mudar a minha forma de pensar em relação ao que é sagrado e ao que é profano. E se eu mudar, eu posso te garantir que quando eu chegar no lugar que eu considero profano e muitas vezes eu tenho pecado ali, eu vou parar de pecar. Porque eu vou entender que o Espírito Santo está comigo e Ele me convence de todo o pecado, de toda a justiça. Não convence? Porque eu deixo Ele me convencer. Então hoje a gente tem o propósito de avançar e declarar que a segunda-feira, na hora que o seu despertador tocar, você vai lembrar que o Espírito Santo já está ali acordado. E que Ele está falando, estou contigo. E se você quiser que eu te ajude, hoje eu estou com você o dia inteiro. E vou te falar, você e ele já são maioria. Não tem nada que pode te derrubar. 1000 podem cair, mas você não vai ser abalado. Mas muitas vezes eu me entrego porque eu entendo que eu estou no profano, eu estou no ambiente de trabalho. Primeira coisa que eu quero quebrar é, trabalho não é maldição. Trabalho é bênção. Trabalho é a maneira que o Espírito Santo quer te usar para manifestar a glória do Pai. Porque Ele te dá habilidades, Ele te dá sabedoria, não dá? Ele te prepara, Ele te dá palavras para falar com reis. Ele não quer que você seja cauda. Ele quer que você avance. Ele te quer como referência. Ele quer que você seja a manifestação da imagem dEle. E do poder de Jesus. E Ele fala assim, vocês farão mais milagres do que eu. Jesus fala isso. Os mesmos, e as mesmas obras e até muito mais. Então eu quero te convidar agora para receber de verdade o Espírito Santo dentro de você. Fala, Espírito Santo, eu vou quebrar as barreiras hoje. Hoje a gente vai romper tudo. Tá bom? Eu vou te dizer como você vai fazer isso durante esse processo. Então, em Romanos 12:2 diz assim, e não sede desconformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável. Quantas vezes você já tentou reformar a sua vida? Quantas vezes você falou assim, isso eu não faço mais, não vai funcionar mais assim, agora eu vou ser diferente. Eu vou avançar conforme o Senhor planejou. Quantas vezes? Eu já foram muitas. Mas eu comecei a descobrir que isso não é uma fórmula. Isso é uma forma de pensar. Que se eu imitar um de vocês que estão dando certo em alguma área, talvez eu até tenha algum sucesso por algum tempo sustentado pela força do meu braço. Mas eu vou cansar e vou descobrir que aquele não era eu e que eu sou infeliz. E que se eu treinar igual um jogador de futebol, eu posso ficar bom igual a ele. Se eu treinar como um advogado de sucesso, eu posso ser um advogado de sucesso. Se eu treinar como um bom empresário, como sei lá, qualquer profissão. E a gente é capaz mesmo, não é? Tem um monte de coisa, se a gente treinar, 10.000 horas treinando, cara, você vai fazer bem feito. Mas a má notícia é que talvez não seja o Espírito Santo, talvez não seja a glória do Senhor fluindo de você.
Porque quando é a glória do Senhor, você não faz força. Você treina, você ensaia, você insiste, mas é prazeroso. Você sabe que você está fazendo aquilo naturalmente e aquilo te alegra e você não se incomoda em perder horas de sono. Eu estou falando do seu destino. Porque muitos falam assim, eu não sei o meu destino, eu não sei o propósito da minha vida. Querido, você sabe. Só que você está distraído ouvindo vozes. Faz sentido? Então, não vamos tentar reformar a nossa vida. A proposta é, vamos tentar desconstruir algumas coisas, alguns padrões. Não vamos tentar conformar com o mundo. A palavra transformar, está aí no Romanos 12, 2, mas transformar, você vai encontrar a mesma palavra no grego em Mateus 17, abre lá. Mateus 17, verso 1 e 2. Que diz assim, 6 dias depois, fala aí, 6 dias depois. Tá bom, só para ver se está todo mundo aí. Tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Então a cena é essa. Jesus pega os três e sobe num alto monte. Eles estão andando. Não é simples, é um alto monte, amém? Ou seja, para que você vai separar de todo mundo? Jesus não é o evangelista? Não quer todo mundo? Não quer mostrar a glória de Deus para todo mundo? Não quer salvar todo mundo? Não é o plano dele? Mas ele faz algumas coisas diferentes, porque algumas pessoas têm chamados específicos. Então ele pega os três e leva num alto monte. Chega lá nesse alto monte, o que acontece? Transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Imagina isso, as vestes de Jesus se tornam brancas como a luz, igual essa luz estava acesa aqui, sabe assim, ofuscando todo mundo. O que mais que aconteceu? Seu rosto resplandeceu como o quê? O sol. Quando a gente lê isso, a gente entende que é coisa séria, não é? Então imagina essa luz que resplandece. Essa palavra transfigurou-se é a mesma palavra em grego, do grego, usada em Romanos 12, transformou. O que Paulo está dizendo? Eu sei o que é transformação. E eu vou dizer para vocês como é. Sabe, Jesus sendo transformado até fisicamente? Nada é impossível a partir do momento que o Espírito Santo tomar vocês, Romanos 12, 2, e aí vocês vão saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque vocês estão no meio dessa luz. Porque vocês estão sendo transformados até fisicamente. Porque as moléculas do corpo de vocês começam a ser afetadas. Porque vocês vão fazer mais milagres do que eu fiz. Jesus falando. Vocês estão achando que acaba aqui o plano da igreja? Não. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porque vocês transformados, sabendo qual a boa vontade do Senhor, vocês transformam tudo em volta. Porque aqui, Jesus só vai se separar para mostrar para três. Daqui a pouco eu vou mostrar o que vai acontecer. E vocês vão seguir nessa vibe. E eles seguem. E eles seguem causando. Quando Paulo chega a Roma, o Império Romano fala assim, aqueles que transtornaram o mundo, viraram o mundo de cabeça para baixo, chegaram até a gente. Era só uma galerinha. 12 adolescentes para jovens. E Paulo, e seus discípulos. E chegou até você. Nasceu como uma luz no Oriente. E se mostrou até o Ocidente, em Ribeirão Preto. E hoje quer refletir através de você. Então, eu preciso ser transformado para transformar. Eu preciso ser transformado para saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para transmitir. Não mais em palavras. Não mais com discursos. Com textão no Facebook. Com frases de efeito no Twitter. Mas em testemunho. Em vida e vida em abundância. Para as pessoas olharem para mim e falar, eu vejo Deus em você. Não, eu não vejo Deus em você com a sua voz suave, como eu vejo muitos aí.
suave e agradável. Não, é com a sua voz mesmo, esquisita aí, que você está falando aí no palco. Eu vejo Deus fluindo de você. E aí as pessoas vão começar a te procurar. Eu fiquei sabendo que aquela pessoa de câncer foi curada aí no seu vizinho. Será que você pode orar por mim? Posso, e eu preciso te dar algo mais, que se chama Jesus Cristo. Ele sim é a fonte de toda a vida. E a partir daí a vida da pessoa é mudada. Porque eu transformo onde eu ando. A palavra diz que onde eu colocasse a planta dos meus pés, aquele lugar vai ser uma bênção, amém? É disso que ele está falando. Sabe a sombra de Pedro curando? Eu fico imaginando, e quando era meio-dia, como é que esse povo se dava mal, né? O povo passava perto do meio-dia. Não era essa sombra, sabe, é o Shekinah. A palavra diz em Isaías que toda a terra será cheia da tua glória, Senhor. A manifestação da glória do Senhor é através de vocês. Não é através de elementos e coisas e música. Não, é através de vocês. Amém? Por que a gente não pensa desse jeito que Paulo está falando? Vocês já ouviram existe na ciência, na psicologia, principalmente uma teoria da primeira menção. Já ouviu falar? A teoria da primeira menção é assim. Quem tem filho pequeno aqui? Levanta a mão só para saber. Você tem um filho pequeno e você vai ensinar sobre sexo. Então você pega a criança na idade que você achar, 5 anos você ensina algo, 6 anos você ensina algo, até 10 anos você vai... Concorda que é assim? Então você vai gradativamente explicando, não é assim? Faz? A maioria pelo menos é assim, não é? Onde a gente chega? A partir do momento que eu trago essas informações dentro da minha casa para essas crianças, quando elas chegarem na escola e o amiguinho falar qualquer coisa diferente, como é que funciona a cabecinha delas? Espera aí, tem um filtro que foi criado pela informação que eu recebi, que é a teoria da primeira menção. Então, a primeira menção forma lentes, pelas quais eu vou olhar o mundo através delas. Quando eu era criança, a professora de ciência, geografia, não me lembro, me falou assim, eu perguntei, professor, por que se a Terra é redonda, por que a gente não cai? Ela falou assim, porque tem um imã dentro da Terra e ele fica te atraindo. E eu sempre imaginei aquele troço, né? Aí eu mudei de escola, e falei, não é isso não. Eu passei um mico danado, mas o principal não é isso. Foi difícil eu parar de acreditar que no centro da Terra não tinha um imã. O evangelho que nós ouvimos, na maioria das gerações, não é só dessa geração, dizia que você é o bicho da goiaba, E a gente vem trazendo isso, e São Francisco fala que você tem que ser pobrinho. Seja muito pobrinho, porque senão a vaidade vai te pegar. Cara, a vaidade te pega de qualquer jeito. Te pega pobre, rico, mais ou menos, falido, e você continua vaidoso. A vaidade é outra coisa. Mas o propósito e o plano de Deus é diferente. Eu digo que vocês são mais que vencedores. Mais que vencedores, não dá para ser fracassado. Mais que vencedor é, mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O Senhor é meu pastor e eu não preciso de mais nada. Por que eu não preciso de mais nada? Porque eu sei que Ele é o rei de tudo e Ele é abundante em abençoar. E Ele é um Pai bondoso. E tudo que vos pedires em meu nome, eu vos darei. Ou então eu rasgo tudo isso. Então, tem um filtro errado, vocês percebem? Tem uma lente errada. Então essa criança, ela recebe... Imagine uma criança que não recebeu educação sexual. Ela chega na escola e aí tem 3 jovens se beijando. É o trejo, né? Não é beijo, mas né? Tem 3 lá se beijando ao mesmo tempo. 4 agora, esses bloquinhos de carnaval estavam lotados disso. 4. Aí ele vê aquilo, uma criança lá, 10 anos, e ele vê 4, e meu pai nunca me falou sobre isso. Nunca me falou sobre honrar a outra pessoa. Nunca me falou para eu não desejar a pessoa como um objeto. Pegando uma filha de Deus ou um filho de Deus e tratando aquilo como um objeto. Deus não vai gostar disso não. E não faz sentido, se eu sou filho de Deus, tratar essa outra pessoa. Sabe assim, a criança não foi ensinada, ela vê tudo aquilo. Aí ela chega em casa com que filtro? Do mundo. E o pai vai explicar. Não, filho, não é assim.
Vai ser fácil? Nem um pouco. Quem é pai sabe o que eu estou falando. Nem um pouco. Cada dia as crianças chegam com uma novidade. O problema é o seguinte. Deixa eu beber uma água. Toda vez que as estruturas de alguém foram edificadas, construções, as fortalezas mentais já estão estabelecidas. Por exemplo, essa criança que viu essa cena na rua, ou que aprendeu com os amiguinhos, práticas deturpadas de namoro, de sexo, de qualquer coisa assim. Quando ela chegar em casa e o pai começar a falar, já tem algo construído ali. E eu queria que você imaginasse uma fortaleza. Sabe o que é fortaleza? Sabe aquelas edificações do exército que ficavam na beira do mar, assim, com canhões? Aquilo é uma fortaleza, que o texto se refere. Então, aquelas fortalezas edificadas vão ter que ser tiradas. E aí o seu filho de 8 anos, 10 anos, 12 anos, seja o que for, vai ter que cavar para poder tirar as bases dessa fortaleza, para poder pôr a sua. É simples? É fácil? Por isso que às vezes a gente chega no culto e fala assim, eu não concordo muito com esse pastor não. E para te falar a verdade, agora eu já não estou nem com a cara dele. Porque ele fala umas coisas que não tem nada a ver. Por quê? Porque eu trago estruturas mentais, formas de pensar, minha cabeça está conformada, minha mente está conformada com o jeito do mundo pensar. Por isso que a gente está virando, não está muito mais, tá? Já teve bastante, hoje está muito menos. Muita gente querendo ser desigrejado independente. Muita gente que está achando assim, eu posso fazer tudo sozinho. Muita gente está falando assim, eu posso levar a vida do jeito que eu quiser. Não tem nada que pode me dirigir. Eu sou suficiente. Porque dá tanto trabalho, dói tanto eu ter que tirar. E isso é um ato de humildade absurdo. Você tirar aquilo que você já pensa, ficar um buraco, para eu poder começar a construir de novo. Eu queria voltar nas primeiras perguntas que eu te fiz. Tem alguma área da sua vida que não está indo legal? Eu te desafio a buscar o Senhor e a palavra, analisar essa área. E eu estou desafiando mesmo. Eu te desafio a perceber se não tem outra ideia diferente de Deus ali, naquela área. Seja na vida profissional, financeira. Às vezes as pessoas viram para mim, pastor, minha vida financeira não dá certo. Cara, quanto você gasta? Gasto 1.000. Quanto você ganha? 700. Ela fala com toda simplicidade, porque ela não entende, não está conformado que ele precisa ter administração financeira. Pastor, meu casamento não dá certo. Mas por quê? Cara, você faz assim com a sua esposa? Faço. Você fala isso? Fala. Você faz... Não vai dar certo mesmo. Pastor, não consigo arrumar emprego. Na hora que você levanta, irmão, antes do meio-dia. Vocês estão rindo? Como é que é, Paulão? E tem um vídeo aí, eu queria que vocês vissem um vídeo de 2 minutos aqui. Apaga aqui, Davi, por favor, para eles verem. Eu quero que você imagine o seguinte, antes de colocar o vídeo, olha para mim aqui, apaga aqui, Davi, por favor. Imagine que você tem crianças e você mora no campo e as crianças precisam ir para a escola. Existe um monte de desafio, não tem? Eu preciso preparar meus filhos para os desafios. Por exemplo, a gente falou de sexo, mas pode ser qualquer coisa. Drogas, violência. Eu preciso mostrar para eles como funciona. A partir do momento que eles começam a pensar diferente, o medo se foi. Porque eu sei, meu pai me falou que eu posso encarar isso. E eu sei como fugir dessas situações. Eu fico imaginando que José, o dia que ele sai peladão correndo, sabe da história de José peladão?
Ele não está preocupado com o pudor de ficar pelado na rua, mas não. Ele falou, o pai dele deve ter falado, filho, se você cair nesse negócio é pior do que você sair peladão. Do que sair amanhã um nude seu aí, todo mundo achar que você está postando. Não é isso. Amém? Então eu quero que você comece a pensar. Como funcionaria se você tivesse um filho, você mora no campo e os filhos têm que ir para a escola. Os desafios que tem no campo. Olha esse vídeo aqui, baixa aqui, Davi, a luz. No final da história, eles vão pegar essas cobras, botar no saco, montar os molequinhos em cima da moto e ir embora. Quem está afim de educar os filhos assim? Nem a gente, né? Pegar a cobra desse jeito, puxar. De onde veio a consciência dessas crianças que cobra não tem perigo? Os pais, da cultura local. Alguém explicou para eles que o diabo é um pobre coitado. Alguém explicou para eles, alguém deveria ter explicado na igreja, que ele está debaixo da sola do teu pé. Alguém deveria ter explicado para você que o diabo não pode te tocar. Alguém deveria ter explicado para você que ninguém pode se opor ao nome do Senhor Jesus. E que você é a menina dos olhos dele. E que ninguém vai poder causar ciladas para você, desde que eu creia nisso e caminhe com ele. Que eu o ame. Que eu medite na palavra. Se eu meditar, eu vou ter sabedoria. A gente deveria ter aprendido isso desde criancinha. E aí quando vem os dragões, esses barulhos que nos ameaçam, igual a gente vai ver igual essas crianças veem essas serpentes. Brinca com elas, joga para lá, e eu pego, e joga um pano, amarra, põe debaixo do braço, tira foto com o diabo, faz uma selfie. Diminui um pouquinho, filho. É isso que o Senhor está chamando a gente. A gente precisa desconstruir um negócio que chama medo. A gente precisa desconstruir algo que se chama espírito religioso que me conduz a me acovardar a qualquer barulho. Por isso que semana passada a gente aprendeu sobre vozes. Tem muitas vozes. E eu preciso ouvir uma voz. A Gra falou sobre... Sabe aquela passagem de Jesus? Que ele fala assim... As minhas ovelhas conhecem a minha voz? Ela falou sobre isso? Falou ou não? Quem veio? Vai. Falou ou não falou? Então vou falar. Seguinte. Jesus fala assim, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Da onde ele tirou isso? Naquela época, todos os homens do campo traziam todas as suas ovelhas para vender. E eram colocadas todas as ovelhas dentro de um aprisco. Misturada. Não tinha coleirinha em cada uma, marca, chip, não tinha nada. Todas as ovelhas juntas. E aí, de repente, chegava eu lá e falava assim, agora eu vou conseguir vender 100 ovelhas, vou chamar minhas ovelhas. E aí eu chegava, tinha lá 500 ovelhas. Quando elas ouviam a minha voz, elas vinham e me seguiam. Era assim que funcionava naquela época. E Jesus pega esse fato e transforma isso numa analogia da relação que ele quer ter com a gente. E ele fala assim, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Porque quando elas levantam, a primeira voz que elas ouvem é a minha. Quando elas vão trabalhar, a voz que elas buscam de comando, como resolver os problemas, como procurar um emprego, é a minha. Quando elas estão fazendo algo errado, elas não se escondem e ouvem a minha voz, dizem, eu errei. E quando elas vão caminhando para o casamento, escolher um marido, escolher uma esposa, sei lá, fazer qualquer coisa, eles me ouvem. E aí eles acertam. Porque os meus planos são maiores que os seus planos. Eu sou onisciente, eu sou onipresente. E eu sou o que mais que é? O que quer dizer onipotente, gente? Tem medo de cobra? Não. Por isso que Paulo fala assim, se você comer alguma coisa venenosa, qualquer coisa que acontecer com você, relaxa. Amém? A gente é repetitivo e isso a gente está repetindo nessa casa. Tudo está sendo falado aqui. O que estou repetindo novamente porque nós precisamos criar uma nova mentalidade. Daqueles que realmente creem que Ele é Senhor sobre tudo. Sobre o céu, sobre a terra e sobre o inferno. Ninguém pode com Ele. A gente vê que a igreja errou muito no discipulado.
nas missões. A igreja errou demais nas missões. A igreja fez só parte do que Jesus falou. Ela saiu e evangelizou. E ele não falou para fazer isso. O que ele falou para fazer? Fala forte, gente. Façam discípulos. O que é fazer discípulos? Façam alunos. Ensinem a minha voz. Ensinem os meus valores. Ensinem a justiça do reino. Ensine. Por isso que a gente tem tanto problema em casa. Porque a gente não tem sido discipulado. Porque ser discipulado é um ato de alta humildade. Eu vou tirar tudo aquilo que eu sei para receber de novo. Por isso que ele fala assim, ó, vão de 2 em 2. Vão em quantos? Não vão sozinhos. Ninguém funciona sozinho no reino. Vão de 2 em 2 e batam na casa. Se te receberem, a sua paz virá sobre eles. Se não receberem a paz, volta para você. Vamos para o próximo. E não façam nada, não vão de casa em casa. Fique ali. Isso é o discipulado, isso é evangelismo. Fique ali discipulando, gerando gente madura. Quando você sair, esses caras vão produzir 100 por 1. Porque estão prontos para ser podados, eles vão aceitar ser podados. Eles vão aceitar a terra ser mexida. Eles vão aceitar porque eles começam a perceber que Ele é Senhor. E não essas ideias que a gente muitas vezes cria. Amém? Efésios 4, 21, por favor. Vou correr aqui. Diz assim. Quando alguém coloca outra fundação primeiro... Desculpa. Estou lendo o texto errado aqui. Se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quando ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente. Que quando ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do o velho homem se corrompe pelo quê? Concupiscências e pelo engano. Engano é a mentira. São fundações, fundamentos, fortalezas na minha mente que não são verdadeiras. Por causa dessas fundações eu me corrompo. Corromper é pecado? Corrupção é pecado? É. Então por que eu peco? Fala com força, gente. Porque as minhas fundações dizem para eu funcionar de forma diferente. Tem gente que está lutando contra o pecado. O pecado já foi vencido. Oi? Caiu a linha aí, vê se é da Tinha aí. Né? Você sabia que o pecado foi vencido? Você sabia que o pecado foi pago? Até o de amanhã? Então vamos lá. E vos renoveis pelo espírito da vossa mente. O espírito da vossa mente precisa ser renovado para eu entender como eu luto contra o pecado. Porque eu estou lutando contra o pecado, martirizando a minha carne. Tentando transformar as minhas atitudes em positivas. Que se eu fizer isso bonitinho, o pastor vai gostar de mim. Mentira. O que faz então eu ter um comportamento comparável ao que Jesus tinha? Porque foi isso que ele propôs. Efésios 4, 24. E vos revistais do novo. E vos revistais. Vocês estão aonde? Na gelateria? Como diz o Danilo, gelateriana? Igreja gelateriana, não. Então vamos lá. E vos revistais do novo, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e... Ele não falou assim, vai aprendendo devagarinho, um dia você vai ser o velho... Ele falou, não, vos revista. Sabe qual pôr a roupa? Vou pôr uma roupa de novo homem. Eu vou me revestir de novo homem. Quando isso acontece? Vai, gente. Quando eu recebo Jesus, quando eu me batizo, quando eu declaro que Ele é meu Senhor, eu sou revestido do novo homem. Sim ou não? Se não, eu tenho que rasgar a Bíblia.
Porque senão ele não fez nada por mim. Eu é que preciso fazer sacrifício para poder ser revestido. Não tem sentido Jesus morrer se sou eu que tenho que fazer. Deus foi muito mal se foi assim. Ok? Então vamos ler de novo. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado verdadeira justiça e santidade. Ser novo homem é ser nova criatura. É uma decisão. É uma mudança de mentalidade que temos que ter hoje. Eu ainda estou pensando, eu preciso fazer umas paradas aí que esse pastor não está certo. Eu vou até aceitar um pedaço, mas não vou, tenho que fazer umas paradas, eu tenho que acender umas velas, porque senão não vai rolar. Estou falando, estou lendo isso em algumas mentes aí. Eu tenho que fazer umas coisas, porque senão é tudo Jesus, ué. Eu estou te falando que você é uma nova criatura, não será. Você foi feito nova criatura. Ele já fez isso em você. Você não poderia fazer isso por si, mas ele já fez. Tem um monte de coisa que você precisa consertar? Sim, mas como a gente leu o texto anterior, é porque eu não renovei a minha mente, eu estou pensando uma forma que eu preciso fazer, e eu vou seguindo. Porque são mentiras e estruturas que estão dentro de mim. E hoje eu vou ter que falar assim, eu vou ter que me submeter à humildade, cavar fundo e começar a tirar tijolinho por tijolinho. Desconstruir peça por peça dessa edificação que alguns carregam há 1 ano, alguns há 20 anos, alguns há 40 e aqui até mais. De mentalidades religiosas, onde Jesus não é Senhor. E eu estou te provocando mesmo, a te falar que você é uma nova criatura. Fala assim então, se você acredita. Quando eu recebi Jesus, eu nasci de novo. Fala de novo. Again. Repete. Davi fazia essas paradas, tá bom? Ele falava para a alma dele, ó minha alma, por que está tão afligida? Por que está tão aflita? E o meu Senhor é capaz de qualquer coisa, fica na sua aí. Porque às vezes a alma dele também ficava, e ele não estava acreditando nas coisas. Mas ele falou assim, mas o que eu ouvi não é igual ao que eu estou pensando. Então eu preciso ouvir melhor. Adão ouve de Deus assim, se você comer desse fruto, certamente morrerás. Ele morreu? Morreu ou não morreu? Vocês querem tirar para o ímpar? Quantos anos Adão viveu então? Vai. Uns 800. Posso fechar em 800 a conta? Uns 800 anos. Então quando Deus fala para ele, ele cai morto? Não, é isso que eu quero dizer. Então aí o cara vive mais 800 anos. Morreu quando comeu do fruto? Não. Mas a gente sabe que morreu. Morreu aonde? Na vida espiritual dele. Da mesma forma, quando Jesus fala assim, você viveu, mesmo que não esteja parecendo que você viveu. Então, a mesma renovação que Adão teria que fazer, porque ele não percebeu que morreu, a gente tem que fazer agora, entender que fomos ressuscitados nele. Não seremos, fomos ressuscitados nele. Estamos ressuscitados em Cristo. Por isso que vocês já falaram que são de Jesus, que estão no céu. Amém? Você está morto? Você está vivo? Se o seu espírito foi despertado, agora você vive. Amém? Existe uma dimensão invisível e a gente não está vendo e deveria estar vendo, mas isso fica para a próxima reunião. Mas você já vive nela. Amém? A nossa alma muitas vezes mente. A nossa alma é um bom escravo e ela é um péssimo senhor. Nossa alma são as nossas emoções, esses medos, essas coisas que a gente vive. Cuidado com ela. Fala para o seu vizinho assim, você não é os seus sentimentos. Você não é as circunstâncias. Você é filho de Deus, ressurreto, santo. Seus pecados foram pagos, porque Ele te ama. Amém.
Amém. O que eu estou querendo dizer é que nós não podemos mudar nossas vidas sem mudar nossos pensamentos. Nós não podemos mudar nossa vida sem desconstruir certas coisas que estão construídas. Alguns de nós vai tentar vir com a marreta hoje, com aquela picareta que chama aquele negócio, britadeira, e vir derrubando tudo, vir com um rolo compressor. Não é assim. A vontade é essa mesmo. Mas a gente precisa respeitar a gente e ir peça por peça. Começa a desmontar. Jeremias 23, 29. Vou te ajudar a fazer isso, tá bom? Não. Estão aí? Não é minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça uma rocha em pedaços? Não é a minha palavra como o martelo? Não é como fogo? O que pode destruir essas estruturas que nós temos construídas? A palavra. Então, quanto tempo você medita na palavra dele? E eu vou te sugerir uma coisa. Ouça pregações, mas estude a palavra. Deixa o Espírito Santo falar com você também. E cada dia ele vai te trazer níveis maiores de revelação da palavra. E creia nisso, que a palavra dele destrói qualquer estratégia de engano que haja na nossa mente. 2 Coríntios, capítulo 10. Vamos ler Bíblia. A gente luta com tanta coisa, e a gente luta com a sogra, a gente luta com o cunhado, a gente luta com... Minha sogra está falando que não ali, mas é verdade mesmo, a gente não luta com a sogra não. Senão, gente, apanha. Vamos lá. 2 Coríntios 10, 4 e 5 diz assim: as armas do nosso combate não são humanas, são armas de Deus poderosas para destruir as fortalezas contra Deus. Destruir o que, queridos? As fortalezas contra Deus. A nossa arma não é humana, tá? Essas armas podem derrubar o quê? O que fala na sua Bíblia? Argumentos. Ou seja, quais são as fortalezas? Argumentos, pensamentos. Essas armas podem derrubar os argumentos daqueles que se levantem com orgulho contra o conhecimento de Deus. Essas armas espirituais são capazes de levar o entendimento à obediência voluntária a Cristo. Essas armas vão levar o nosso entendimento, porque ele está renovado, se eu deixei, à obediência. Agora deixa eu te falar uma pergunta. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você for obediente a Cristo, você acha mesmo que você vai viver uma vida de pecado igual tem vivido? Não. Então qual é o caminho para eu vencer o pecado da minha vida? Me submeter, falar: Senhor, eu vou me humilhar. Não era para repetir, mas tudo bem. Eu vou me humilhar. Era só eu. Eu vou me humilhar, hoje eu vou abrir mão desses conceitos, dessas coisas, estruturas que eu criei na minha cabeça da religião, mesmo que foi meu pai que me ensinou. Eu vou ter que parar, porque meu pai talvez não tenha tido o acesso que eu estou tendo hoje. E eu não vou perder isso. E eu vou debruçar na tua palavra e vou meditar nela dia e noite. E isso vai ser luz para os meus caminhos. E os meus pés não tropeçarão. Faz sentido? Vocês entendem o que o Senhor está propondo para a gente hoje? Uma vida de prosperidade. E eu não estou falando de dinheiro, mas uma vida de prosperidade tem dinheiro. Esses argumentos são véus que nos cobrem por gerações. Amém? Eu vou tentar ir para o final aqui. Se a banda quiser vir, queria que você fosse fazendo uma radiografia da sua alma. O que ela está falando para você agora? Porque o normal é a alma reagir. E é mais difícil a gente ter que reaprender. Não é mais difícil? É muito difícil reaprender. Fala para você, é mais difícil reaprender. É mais difícil ter que desconstruir. Sabe quem tem mais dificuldade de aprender? Aquele que já aprendeu errado.
Quando você pega alguém que ainda não aprendeu certos assuntos, você fala, já me liguei. Porque as conexões cerebrais delas vão sendo criadas a partir daquilo que está sendo trazido. E elas simplesmente começam a funcionar assim. E o Deus desse século, ele cegou o entendimento. É o que a Escritura diz pra gente. Quando ela diz isso, ela não está brincando, olha, o diabo fez... Não, o diabo cegou o entendimento dessa geração. Mas o Senhor quer abrir nossos olhos, que caiam como escamas hoje. E eu queria te trazer, Bill Johnson diz assim, aquilo que você sabe pode impedir você de saber aquilo que você precisa saber. Fala isso para o seu vizinho. Aquilo que você sabe pode impedir de você saber aquilo que precisa saber. Bill Johnson. Nossos castelos, nossas fortalezas precisam ser desconstruídas hoje. Começa a pedir para o Senhor fazer isso. Enquanto você vai meditando, eu vou te dar 3 exemplos de áreas que eu senti direção da gente desconstruir. Eu aprendi isso com o JB. JB tem um livro lá na nossa livraria que fala sobre jejum. Você quer aprender sobre jejum? Lê esse livro. É demais. Você vai realmente aprender e entender que jejum não move Deus. Jejum não é um sacrifício, um flagelo que eu pratico para que Deus se mova. Não. Jejum modifica a gente. Então, a primeira estrutura que eu queria te chamar para destruir, e eu sei que a maioria de nós, se não todos aqui, tem essa estrutura. E se você estiver disposto ou disposta a se humilhar, o Senhor vai derrubar ela hoje. A primeira é a estrutura da decepção. É a estrutura do medo. Essa estrutura, ela é a maior inimiga da fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Porque fé é uma estrutura que eu creio naquilo que Ele já planejou para mim. E o medo e a decepção é outra estrutura. Quem já foi traído aqui? Quem já foi enganado? Quem já foi roubado? Quem já foi sabotado muitas vezes? Posso te dizer, todos aqui foram. Olha em volta, vira aí, olha para trás, olha mesmo. Quem não foi rejeitado aqui? Tem alguém que não foi rejeitado? Cara, eu não sei quantas vezes fui rejeitado. Em quantas áreas, não sei. De verdade, eu nem percebo mais as vezes que eu estou sendo rejeitado. E aí tem gente que fala, você é atrevido, hein? Eu não tinha percebido que eu não era para estar aqui. Eu vi um estudo essa semana que diz o seguinte, quando você chegar no limite, não dá mais, não tem jeito, agora eu caio, eu vou ruir, acabou. Você ainda tem 50% da sua força. E você sabe que o que você superou, você fala assim, cara, parecia que não ia dar mais, mas eu consegui. Sim ou não? Eu não ia dar conta, não tinha jeito, não tinha mais, mas eu venci. A partir disso, você sai do medo e você vai para a fé. Eu sei como passar por isso, porque eu já venci o câncer, eu já venci o desemprego, eu já venci o problema conjugal, eu já venci, seja lá o que for. Porque é de fé em fé que eu avanço. E o Senhor está te pedindo, gentilmente, começa a tirar esses tijolinhos da decepção. Começa a liberar perdão. Começa a abençoar aqueles que te perseguem. Por isso que ele fala, abençoa os que te perseguem, porque você não deixa essa estrutura crescer. E ele está te chamando, vem, vai derrubando isso, devagarinho. Começa a falar nomes, Senhor, eu abençoo fulano, Senhor, eu perdoo fulano, Senhor, eu não posso me decepcionar com ninguém, porque o Senhor é o suficiente para mim. Senhor é meu pastor, eu não preciso de mais nada. Eu abro mão da decepção, começa a tirar essa estrutura que eu criei para me proteger, mas na verdade ela me afastou de você.
Porque quando eu me afasto da tua igreja, eu me afasto dos meus irmãos, eu me afasto da tua família. Então eu abro mão agora de todo mal que pastores, que irmãos, que líderes, que patrões, que pais, que amigos, que cônjuges, namorados, noivos fizeram contra mim. Vai declarando, eu libero perdão, eu libero a bênção sobre eles. E eu quero viver uma nova vida, uma nova verdade. Eu começo a abrir mão dessa estrutura de medo. Amém. A segunda que eu quero te chamar é a da distração. A estrutura da distração nos faz perder muito tempo e nos distrair com qualquer barulho, com qualquer coisa que acontece à nossa volta. E acontece um problema nos Estados Unidos e eu gasto mais tempo no Facebook olhando esse problema do que cuidando daquilo que Deus me deu para cuidar. E eu perco as oportunidades que Ele tem para mim porque eu estava ocupado com outra coisa, estava distraído. Eu estava distraído porque eu estava dormindo demais. Eu estava distraído porque eu estava tendo lazer demais. Eu estava distraído porque eu estava olhando a vida dos outros demais. No Facebook demais, no Instagram demais. Eu te desafio a olhar quanto tempo você fica nas redes sociais no seu celular. Está lá, marcado. Você vai se espantar. Eu te proponho, pega 50% desse tempo. 50% do que você fica na rede social, a não ser que você trabalhe nisso, tá bom? Invista no reino de Deus na sua vida. Você vai ganhar dinheiro. Você vai avançar em sabedoria. Você vai avançar em todas as áreas que você desejar. Eu estou te desafiando. Foque nos 20% que sustentam sua vida. Eu creio mesmo nessa questão do Pareto, nessa lei do Pareto, porque 20% do que você faz te dá 80% da sua renda. 20% do tempo canalizado com a sua família vai construir a melhor família que você pode sonhar. Com o seu marido, com a sua esposa. 20%. Isso é lei. Isso funciona. 20% dando atenção para quem é importante de verdade. Não dê atenção a qualquer incêndio, qualquer barulho. Dê atenção para aquilo que o Senhor te chamou. Comece a lançar fora essas coisas que te distraem. Cara, eu não estou te falando para abrir mão dos seus amigos. Eu estou falando para gastar tempo com aqueles que vão te fazer avançar. Para você poder abençoar aqueles que estão te distraindo. Você não vai abandonar eles, mas você precisa crescer. Você é a média dos 5 pessoas que andam em volta de você. Você sabe disso? Então eu estou te convidando a começar a pensar quem são as pessoas que realmente eu tenho que investir tempo para mudar a minha vida. Quem são as minhas conexões? Pare de procrastinar. E nos momentos mais difíceis, respire. Faz isso, respira fundo agora. Bem fundo. Está sob pressão? Respire. Te acusaram? Respire. Oxigênio. Deixa o Espírito Santo vir te encher, como essa respiração. Fala, Espírito Santo, eu estou te me enchendo de ar. Eu quero que você, da mesma forma, comece a encher minha mente de palavras de sabedoria e de bênção. Porque eu sou uma fonte de bênção, eu não sou uma fonte de maldição. Fala isso para ele. Eu sou uma fonte de bênção. Que flua de mim rios de água viva. Águas amargas, Senhor. Que eu fique firme no dia mau. Algumas pessoas estão paradas por causa da distração. Ficam procurando elogios. E elogio é bom. Não tem nada contra elogio. Mas você é um potencial, não é um elogio. Quando alguém disser para você, você é um potencial. Isso não quer dizer nada. Transforme esse potencial em potência. Faça a diferença que você foi chamado para fazer. Existem famílias desesperadas para que aquilo que o Senhor colocou dentro de você se manifeste. Porque toda a criação aguarda a manifestação dos filhos maduros de Deus. Não estão aguardando a vinda de Jesus, estão aguardando a manifestação de Deus em você. Para transformar
as áreas que são necessárias hoje. Quero te fazer uma pergunta direta. Quantos aqui sentem que ainda não deram o seu melhor? Parabéns, você é uma pessoa de coragem. Eu libero um espírito de sabedoria na sua vida. E Ele vai te capacitar e te provocar, e vai te acordar mais cedo, e Ele vai te dar caminhos novos para que você traga à vida todo o seu potencial. Que você não morra cheio, que você morra vazio. Que você entregue tudo aquilo, que você cumpra a carreira que foi estabelecida para você. O terceiro é a independência. Segura um pouquinho aí, gente, estou terminando. E é super importante. Hoje nós estamos quebrando estruturas. Você vai sair daqui com muito menos peso. Cargas pesadas serão lançadas na cruz. E o fardo dele é leve. E você vai andar muito mais leve e muito mais rápido a partir de hoje. Receba isso de verdade. A terceira é a independência. Você não foi feito para ser independente, para viver solidão. Não estou falando de solitude, estou falando de solidão. Você não foi chamado para viver individualismo. Aprenda a pedir ajuda. Aprenda, isso é se humilhar também. E você falar, eu construí uns negócios que não estão funcionando, me ajuda aqui, porque eu sei que você sabe. Me ajuda a dar o próximo passo. Me ajuda a desconstruir, porque eu sei que você mudou isso. Eu sei que você emagreceu. Eu sei que você mudou de emprego. Eu sei que você arrumou seu casamento. Eu sei que você mudou com seus filhos. Me ajuda. Como eu faço? Eu sei que Deus flui de você. Como é que é isso? Pergunte, se exponha, se torne vulnerável. E o Senhor está aqui, Ele está trabalhando corações. Comece a aceitar isso. Fala, Senhor, eu aceito, vem trabalhando. A Gra escreveu essa semana, diz assim, quando nos tornamos autossuficientes, paramos de ouvir e deixamos de inovar. Nosso Deus é Deus da inovação, da criação. Ele não para, o universo está crescendo. As galáxias estão avançando em tamanho, em elementos, não para. Toda hora a ciência descobre alguma coisa nova. O nosso Senhor não para. Nós precisamos continuar ouvindo e sendo influenciados por Ele. Amém? Somos a expressão dEle. Você precisa de amigos. Você não pode andar mais sozinho. Fala para o vizinho. Você precisa de amigos. Não ande sozinho. Dias mal virão. Mas com amigos, eles te levantarão. Sabe, você lembra de Lázaro? Lázaro está morto. Jesus fala assim, ele não está morto não. É aquela conversa e tal. Aí Jesus fala assim, tira a pedra. Alguém vai lá e tira a pedra. Aí Jesus faz o quê? Lázaro, vem para fora. E aí Lázaro vem para fora. E Lázaro chega lá. Jesus fala o quê? Tirem as ataduras dele. Alguns de nós ainda estamos andando assim. Depois de ser ressuscitado. Depois de receber tudo do Senhor. De ser uma nova criatura, ainda estamos andando amarrado para ataduras, porque você precisa de um amigo para poder te desatar. Um amigo que já foi desatado. Não ande sozinho. Comece a se relacionar, por isso que a gente tem os Conects, para você se conectar com pessoas que podem trazer vida para você, em áreas que você ainda não venceu. Você pode trazer vida em áreas que eu ainda não venci. Eu estou contando com isso. Eu aguardo a manifestação de Deus através de você. A palavra diz que se nós fizermos uma oração em concordância, a palavra concordância ali é sinfonia. O que acontece? Mateus 18, 19 diz assim, e mais vos digo que se 2 de vós concordarem aqui na terra acerca de qualquer coisa que queiram pedir, fala para o seu vizinho, de qualquer coisa que você queira pedir. Se nós 2 concordarmos, meu Pai que está no céu fará por você. Em nome de Jesus, isso é uma verdade. Não ande sozinho. O Senhor, o nosso Pai, quer fazer coisas, mas Ele falou, eu não quero que vocês estejam separados. Quero vocês juntos. Concordem. Abençoe uns aos outros. Abracem uns aos outros. Ame. Essa é a expressão do reino de Deus em nós. Quem está aqui
tentando ainda matar o velho homem, nessa hora. Você começa a falar para sua mente: mente, esquece o velho homem. Hoje, dia 24 de março, eu não o desenterro mais. Ele não existe mais. Eu sou nova criatura, criada pelo amor de Deus, porque Ele me amou e morreu por mim. Hoje eu posso dizer que sou mais que vencedor, nova criatura, filho da família de Deus. Amém. Posso te dar mais um ensino? Você me dá dois minutos? Nessas fundações tem uma coisa que nos atrapalha, que é situações que são simbolismos e situações, por exemplo, a ceia. A ceia é um simbolismo. Jesus falou assim, ó, toda vez que você fizer a ceia, fizer a comunhão, isso é para apontar o que eu vivo, o que eu vivi, o que eu morri, o que eu fiz. Eu vou voltar e façam isso até eu voltar, amém? Isso é um simbolismo de algo que Ele fez. Mas se algumas coisas não são simbolismo, são proféticas. E o que você está fazendo aqui não é simbolismo, você é uma nova criatura. Não é um símbolo de algo que acontecerá, é algo que já está acontecendo e que já aconteceu. Amém? Então quando você se batiza, isso não é um simbolismo, isso é um ato profético. É quando você decide ser uma nova criatura. Se você não foi batizado, eu estou te convidando para ser batizado em breve, o mais rápido que você puder. Mas se você já foi, deixa eu te explicar, isso não é algo que é um símbolo de algo que vai acontecer lá na eternidade. Isso é profético. A partir do momento que eu morro, eu ressuscito junto com Ele. Então você já foi ressuscitado. Isso é difícil de entender, mas eu queria que você pensasse naquele general do exército da Síria, que tem a filha da empregada, é uma menina hebraica, e ela fala assim, fala para a esposa do general, se o seu senhor soubesse quem é meu senhor, ele poderia ser curado. E ele se interessa por aquilo, e no final da história, resumindo, ele chega até Eliseu. E ele chega, Eliseu não o recebe, fica de longe. E Eliseu manda dizer para ele, vai lá no Jordão e mergulha 7 vezes? 7 vezes no Jordão. E ele fala assim, peraí. Para um pouquinho. Para tudo. Para. 7 vezes eu ter que mergulhar no rio sujo, que eu poderia mergulhar lá na minha casa, na água limpinha. Eu poderia fazer do jeito que eu fiz a vida inteira. Eu poderia repetir tudo que eu faço. Eu poderia fazer do jeito que eu penso. E aí, não sei qual é o cargo, não me lembro agora, mas abaixo do general, o capitão vira para ele e fala assim, cara, se ele tivesse pedido uma coisa muito difícil para limpar a sua lepra, você não faria? É isso que eu estou te dizendo hoje. Se tiver de fazer uma coisa muito difícil para você ruir com as estruturas que você ainda carrega, você faria? Faria? E aí ele vai e mergulha uma vez e sai. E ele vai e mergulha 2 vezes e sai. E ele vai e mergulha 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 7 vezes. E a palavra diz que a partir do momento que ele se submeteu, que ele aceitou agir da maneira que a palavra do homem de Deus declarava, ele foi transformado como um menino. Ele tinha a pele de um menino, a palavra diz. E é esse tipo de transformação que eu estou te chamando para fazer. Fica de pé. Ser totalmente transformado. Durante a Segunda Guerra, enquanto você ainda não... Eu sinto assim fortalezas difíceis de avançar, mas vai cair. Durante a Segunda Guerra, um japonês ficou no meio da mata. E ele nunca voltou. 20 anos depois, ele não aceitava voltar porque ele não acreditava que a guerra tinha acabado. Eles mandavam flyers para ele,
recados, deixavam recados, e ele dizia, isso aqui são os americanos me enganando, eu não vou. 20 anos, até que vem um dos generais japoneses da época, velhinho, da reserva, e para encontrar com ele no meio de uma floresta. E dizer para ele, a guerra já acabou há muito tempo. Jesus já venceu tudo. Ele já te colocou numa posição de vitória. Você é mais que vencedor. E tudo aquilo que você orar, crendo, Ele vai fazer. Todas as lutas, todas as perseguições, tudo aquilo que não tem sido sucesso na sua vida, o Senhor está falando, eu quero trabalhar nessa área com você. Eu quero passar por esse insucesso, por esse fracasso junto com você. Mas nós vamos sair do lado de lá transformados, mudados. E começa a falar para Ele, Senhor, vem me encher, vem me mudar. Eu aceito essa transformação. Fala para Ele, preciso ouvir sua voz também. Declare, declare. Agora coloque a mão no ombro da pessoa do seu lado. Comece a abençoá-la, diga, eu junto com você, eu concordo sobre o seu livramento, sobre sua cura. Eu concordo com a salvação da sua família. Eu concordo com a sua restauração financeira. Eu concordo com a sua saúde plena. Eu concordo com o seu plano de namoro, casamento, que você seja feliz. Eu concordo que a sua família é uma bênção. Eu concordo que você é um sucesso. Assim eu digo, sim e amém. E o Senhor também diz sim e amém para o sucesso dos seus filhos. Estamos juntos e fazemos parte do mesmo exército. Fazemos parte da mesma família. Você não está sozinho. Eu estou contigo. O Senhor nos fortalece. O Senhor te leva a novos níveis espirituais.